Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, livro Entre a Terra e o Céu. Vamos envolver a nossa irmã Lígia, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre Jesus, sabemos que estás aqui, que estamos reunidos em seu nome. Agradecemos a oportunidade de estudarmos, de nos depararmos com as histórias de tantos espíritos iguais a nós, espíritos de terceira ordem. Que possamos, ao estudar tudo que passaram, sentiram, todas as tramas que teceram com seu livre-arbítrio, que possamos aprender e fazer diferente, que possamos seguir o caminho reto, o caminho da verdade e da vida. O seu caminho, Mestre. Sê conosco, abre o nosso entendimento para que possamos entender, sentir e viver os seus ensinamentos. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que a Zulmira adormeceu com o passe de Clarencio, mas ao despertar, ao desdobrar, ela se encontra perseguida pela Odila, que começa a persegui-la, chamando ela de assassina, que matou o filho, e ela sai correndo da casa, e o André, o Hilário e o Clarencio vão com elas, e o Clarencio explica, elas estão se dirigindo à praia. E ele vai contando a história da Zulmira, que ela não foi propriamente autora da morte do Júlio, mas que ela desejou por causa dos ciúmes e que ela facilitou. E com isso o marido já ficou achando ela uma esposa meio relapse, e agora ela está colhendo. E aí ele fala que ela vivia num castelo, enquanto ela manteve a consciência reta, no bom proceder, a Odila não conseguiu se aproximar dela, mas a partir do momento que o sentimento de culpa se apossou dela por ela ter desejado e facilitado o menino deixar sozinho na praia, baixou a guarda e a Odila se apossou dos centros coronários dela. Vamos aí. O ministro fez leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a ventura doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sobre o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Porque o esposo tinha um carinho muito grande por esse filho, lembra? O menino aprontava, o menino era danado, e o esposo ia, cobria tudo, tirava por menos. Ele pediu ela que tomasse conta do menino enquanto ele estava com a filha de 15 anos, a outra, 14 anos. E ela, você sabe que nós conhecemos muito bem essa história. Então, olhar para a pessoa que de forma, mesmo que não tenha sido direta, mas indireta, foi responsável pela morte do seu filho amado, e você conseguir conviver com essa pessoa tranquilamente, é algo muito difícil. Mesmo que ela fosse a mãe do menino, ainda assim ia ser muito difícil para esse pai, Ele sempre que ele olhar para ela, ele vai dizer, se ela tivesse tido um pouco de atenção, meu filho estaria hoje aqui. Então, eles estão embaixo do mesmo teto, mas são totalmente estranhos. Me fez lembrar a Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, quando o Chico perguntou dela, você já perdoou a moça que a criança caiu, a secretária, a babá, na verdade? Ela disse já. Aí ele disse, você já agradeceu a ela? Aí ela ficou entalada, que ela não... Foi difícil entender,
Por que agradeceu? E depois ele explicou, porque se essa criança ia ter que desencarnar, estava na programação dela, qualquer quedinha ia acontecer exatamente aquilo, porque era a programação. Aí ele disse assim, você imagina se ao invés das mãos da babá tivesse caído das tuas, tu ia te perdoar? Entendeste? Então por isso que ele perguntou, tu já agradeceu a ela? Porque tinha que ser, tinha que acontecer, mas a misericórdia divina não permitiu que fosse do colo da mãe, mas do colo da babá, né? Sabe Deus aí também a experiência dessa babá. Mas tinha que ser, estava na programação, como a programação também dele. Nós vamos já saber aqui a programação do Julinho. Porque por mais que ela tenha sido omissa no auxílio, a criança tinha que passar por isso. Agora, volto a repetir, nós nunca saímos do mundo espiritual programado para fazer o mal, tá? A própria lei vai arrumando uma forma natural e as coisas vão acontecendo. Ninguém precisa sujar as mãos. Deus não é cruel dessa forma. O Julinho vai morrer porque a fulana vai reencarnar e vai fazer o mal. É igual nós vamos agora entrar no período que todo mundo fala de Judas, né? Judas não nasceu para trair Jesus. Ele tem um livre-arbítrio. Pedro não nasceu para negar Jesus. Ele tem um livre-arbítrio. Entendeu? Perguntou André Luiz com interesse. Mas, à frente da lei, Zulmira é culpada? E aí, Zulmira é culpada? Zulmira é responsável? O sábio mentor sorriu significativamente e considerou. Não. No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Então, o sábio mentor sorriu então, e respondeu. No sentido real da lei, porque ela foi lá e afogou ele? Não. Ela não é culpada, no sentido real. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, continuou. Porque, meus irmãos, quando a gente fala assim, Zulmira não é culpada, né? Zulmira não é culpada, mas a Zulmira já está vivendo o inferno. Ela já se condenou. Porque ela sabe. Então, por isso que ele diz, no sentido real da lei, Zulmira não é culpada, porque ela não foi lá e matou. E era a programação dele. E era a programação dele. Sim, mas assim, ela não foi lá e matou, mas ela foi omissa. E nós não vamos responder pelas nossas omissões? Claro que vamos. Olha como ela está respondendo. Olha aí. Olha aí, tá vendo, as meninas? Estou aqui lembrando a época católica delas. Mas a omissão, eu também vou responder. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, continuou. Quem é que está falando? Clarence. Vamos ouvir Clarence. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Clarence é um espírito nobre. Ele está falando de uma situação sem falar da pessoa. Porque esse espírito nobre, eles não julgam a atitude de ninguém. Mas aqui ele deixou bem entender que a atitude mostra quem a criatura é. Então eu posso dizer que a Zulmira é um anjo de candura? Não. Olha só. Quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Ou seja, ela é responsável? Sim. Ele fez a pergunta. Quem de nós não somos responsáveis? Pelas ideias que arroja de si mesmo, que sai de si mesmo? Todos nós somos. Por quê? Porque somos responsáveis. Porque se sai de mim é porque isso está em mim. Logo eu me torno responsável por aquilo que está dentro de mim. Responsável terei que responder.
terei que resolver. O que está dentro de mim é problema meu. Isso é eu que tenho que resolver, isso que está dentro de mim. Ah, fiquei chateado. Problema é teu. Quem mandou você ficar chateado? Desfica. Resolve. Vai andar, vai correr, faz qualquer coisa, mas resolve, o problema é teu. E é dentro de ti que tem que resolver. Olha só. É responsável pelas ideias que arroja de si mesmo. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes. Tem até um dito que diz, de boas intenções... O inferno está cheio. Nossas intenções podem ser atenuantes ou pode ser agravante das faltas que cometemos. Tá? Então, vamos colocar isso na prática. Livro Céu e Inferno tem um caso de um pai que o filho dele foi chamado para a guerra. O filho era filho único. Mas como ele é pai, está ali, o filho poderia ir. Mas se ele, o pai, não tivesse e filho único, o menino não iria mais para a guerra. Então, o que o pai fez? Se matou. Para evitar que o filho fosse à guerra. Então, qual era a intenção dele? Proteger o filho. É uma intenção boa? Nobre. Isso se tornou uma atenuante para ele? Se tornou. Então, vamos pegar o caso da Zumira agora. Qual era a intenção dela? Que o menino morresse e que ela ficasse com o marido só para ela, porque ela não queria dividir o amor do fofo dela com a criança. Ela se irritava de ver o cuidado do marido dela com o filho. A irritação dela, tanto é, o pai não dava muita atenção para a menina de 14 anos. Como é o nome dela? Aurélia? Evelina. Não dava muita atenção para Evelina. Isso, então, beleza, estava tranquila. Mas, em compensação, ele dava super atenção para o menino. Era isso que a irritava. Ela queria o amor só para ela. Então, nossas intenções são atenuantes ou agravantes. A intenção dela atenuou ou agravou? Né? Então, foi uma falta? Foi. Porque ela poderia, gente, ali, essa criança ter acontecido e realmente ela não... Eu vou ali pegar um camarão do Caia. A propósito dela era, eu vou pegar um camarão até para dar pro Julinho. Aí ela foi pegar o camarão, o menino se afogou. Mas qual foi a intenção dela? Não, no caso assim, ela queria buscar o camarão para dar comidinha. Era comidinha. Então isso ia atenuar, ela não teve intenção. Ela foi só buscar o camarão e imaginou que o capetinha ia se afogar. É uma irresponsabilidade ter deixado o menino de 8 anos? É uma responsabilidade. Mas ela não tinha intenção. Então, isso iria atenuar. Mas no caso dela, não. E ela ouviu o menino pedindo socorro. E ela negou auxílio. Então, quando ele diz aqui, no sentido real da lei, Zumira não é culpada, isso aqui é amorosidade divina. Amorosidade divina. Porque ela é assassina. Então, qualquer momento que eu nego ajuda a alguém, vocês que são da área da saúde, né? Chega alguém lá se vendo morrendo de dor, fazendo não vou atender, não. O cidadão vai e pega uma infecção. E aí, ele não é responsável? Imagina você, alguém chegando desesperado, me ajuda, não, acabou meu plantão, estou indo embora, se vire. Você não vai responder por isso? Você não faz um juramento quando exerce lá, quando você pega o seu certificadozinho? A gente não faz um juramento? Então, gente... Só em pensar, ela já plasmou, né, a situação. Sim. Então, nossos desejos são forças mentais coagulantes. Poxa, a gente estudou capítulo o quê da Gênesis? 14. Todos vocês já sabem decorado, que a tia fala quase que um hino aqui cantando. Leiam o livro A Gênesis, capítulo 14, os fluidos, para nós termos mais consciência e responsabilidade com os nossos pensamentos. Então, gente, nossos desejos são forças mentais o quê? Coagulante. Coagulante o que é? Tá fininho. Quase. O que houve? A coisa engrossou, né? Coagulou. Então, pensei, coagulei o fluido. Materializando-nos as ações que, no fundo, constituem
o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Então, no fundo, o que eu penso, o que eu coagulo, o que eu plasmo, isso daí é a minha realidade. Porque aqui na vida social a gente bota o verniz, né? A gente põe o verniz da sociedade. A gente jura que a gente é gente, né? Mas o nosso mundo íntimo fala da nossa realidade. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. É a fala de Jesus. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. Olha, gente, nossas obras, na esfera da viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. Qual foi a obra da menina Zumira? Deixar o Júlio afogar. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Olha que palavra forte. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. A ideia que ela teve do menino se afogar foi ali naquela hora? Não. Ela já vinha idealizando isso. Não só em qualquer lugar, na rua. Na rua era facilitando os carros, que o menino era levado. Hilário e eu ouvíamos enlevados sem pestanejar. Clarencio, no entanto, guardando a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não se delongar em digressões filosóficas, retomou o fio central do assunto, esclarecendo. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial, em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram, convertendo-se igualmente em pasto de outros vermes que o alcançam. Supondo-se responsável pela morte da criança, uma vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo, imantando-se ainda ao mal de que a adversária é portadora, e tornou-se, por isso, enferma e dementada. Olha, gente, esse parágrafo aqui, ele pode ser estudado como obsessão, uma auto-obsessão. Então, vou pegar só alguns pontos. Olha, Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Então, estava na programação divina a desencarnação de Júlio na infância. Não existe nenhuma vítima, tá? Tudo está dentro da programação. Volto a repetir, mas não era necessário que a Zulmira forçasse nada, ok? A segunda e ele era um suicida reencarnado. Ele precisava desse curto período aqui na Terra. A segunda esposa de Amaro, porém, como é o nome dela? Ela sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou, que deu morada no espírito. Porque qual era os pensamentos e a ideia dela? Que ele morresse, que ele morresse, que ele morresse. Ela padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Lembra da oração de Francisco de Assis? É dando... E o que ela deu? Vibrações infelizes. E isso volta. Gente, isso é da lei. Ação e reação é uma lei. O mal que tu desejas a alguém, o primeiro a ser sorteado, vamos dizer assim, não é sorteado, mas a primeira pessoa a receber sou eu.
Da mesma forma, se eu penso bem, se eu desejo bem, se eu oro para o bem da humanidade, para o bem de todos, eu sou beneficiada com esse bem. Então, nós temos que respirar o ar que nós poluímos ou não. E Deus em cima olhando. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, ela criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial. É coisa saudável? Em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar. Os seus pensamentos malignos conseguiram prosperar. Pensar no caso de associação também, né? Sim. Com esse pensamento, ela cria esse ambiente pestilencial que outros pensamentos do mesmo nível vão estar ali em associação. Sim. Aí o pensamento vai prosperando. Que obra é essa? Ficando mais forte, pensamento e vida. Pensamento e vida. E quando ele diz assim, os pensamentos malignos dela conseguiram prosperar porque elas se realizaram. O menino foi morto. Assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram, convertendo-se esse fruto igualmente em pasto, né? Em alimento de outros vermes que o alcançam, que aí é a associação. Meus amigos, nesse comentário aqui, se você estiver com uma edição antiga, teu livro vai finalizar em si mesmo os vermes que o devoram, e para aí. Nessas novas edições foi acrescentada uma frase a mais. Isso não vai destruir a obra espírita, deturpar a obra espírita absolutamente, mas tem algo a mais. Como ele frisa, dá um exemplo do que está sendo, frisando o que foi dito. E aí ele coloca assim, olha. Assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Né? Então, essa frase foi acrescentada. Desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Acaba aí. Aí foi acrescentado. Convertendo-se igualmente em pasto, né? Em alimento de outros vermes que o alcançam. A gente vê realmente que se torna uma redundância, né? Mas que se firma. Tá? Supondo-se responsável pela morte da criança, supondo ela realmente vai se ver como uma, porque ela sabe que ela poderia ter mudado a história, uma vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos. Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo. Ela abandonou-se ao mal. Porque o mal não é uma companhia. O mal é um abandono de si mesmo. E mantendo-se ainda ao mal de que a adversária é portadora e tornou-se, por isso, agora uma enferma e uma dementada, louca. Agora, ela não enlouqueceu depois que o menino morreu, porque o ciúme já estava enlouquecendo. Como é que uma mulher pode olhar para um esposo que é pai de um menino de 8 anos, que ele tem maior carinho, e ela se incomodar com isso, está louca. Já não está bem da cabeça. Como é que eu posso ter ciúme do filho do homem? Já está doente dos sentimentos, das emoções. Então agora ela só colou o platinado, como diz, né? Ela só apenas agora firmou o que ela veio adoecendo. A morte do menino foi só a azeitona da empada. Mas ela já vinha adoecida. Gente, você tentar que o menino seja atropelado. Inquiriu André Luiz admirado. E o pequeno em toda a história? Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Então, Júlio, criança, 8 anos, desencarnou e ele foi conduzido a uma região própria. Então, é aquilo que tudo que eu já estudei de André Luiz, que não é muita coisa, mas no que que nós já estudamos, eu nunca vi no Vale nenhuma criança. O que a gente vê no Vale? A gente vê jovens, a gente vê adultos e vê idosos, mas criança no Vale não. Então, quando o espírito desencarna psicologicamente infantil, que ele é levado, ele é conduzido para regiões específicas que nós vamos conhecer nessa obra.
Então, essa é a primeira obra das obras de André Luiz que vai citar as crianças no mundo espiritual. Eu acho muito legal isso, né? Então, vamos chegar lá. Então, Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade? Porque aqui a verdade, na cabeça do André Luiz, olha, ela não é responsável perante a lei de Deus, o menino realmente teria que desencarnar aos 8 anos, porque ele era um suicida. Então, Odila não poderia saber de tudo isso. Explicou o venerando instrutor. Infelizmente, a infortunada criatura tem um centro genésico plenamente descontrolado, e isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Nós temos, olha, meus irmãos, amor é um sentimento nobre que só espíritos nobres sentem. Então, o que nós vivemos ainda aqui na Terra são interesses e troca. Porque o amor, ele pensa no outro antes de pensar em se satisfazer. O amor, ele não aprisiona, o amor liberta. O amor não nos traz inquietação, ele traz calma. Ele me pacifica. O amor, ele não exige, ele é. Então, a gente percebe que a gente quer o outro para nos atender. A gente não quer que o outro seja feliz. Tem que ser feliz, mas comigo. Então, o que nós temos é um sentimento de apego muito grande. Então, você falar, eu sofro por amor, o meu marido foi embora, eu sofro, minha esposa foi embora, eu sofro. Não, gente, isso não é amor. O nome disso é apego. O nome disso é paixão. Ninguém sofre por amar. Não combina essas duas palavras. Eu sofro por amor. Não é amor. O amor é de ordem divino e nunca que um sentimento divino vai me fazer sofrer. Então, olha só como ele fala. Infelizmente, a infortunada criatura, que foi a primeira esposa, tem o centro genésico plenamente descontrolado. Então, qual é a ligação dela com o marido? Sexual. E ela desencarnou jovem. Estava ali tudo funcionando legal. Criatura tem um centro genésico plenamente descontrolado. E isso lhe impede a visão mais ampla. Gente, o filho morreu. Ela não está morta? Tá. Ela não sabe que ela está viva do outro lado? Em algum momento ela pensou, cadê o Júlio? Qual é a única visão dela? O amar é Zumira. Por que ela, na condição de mãe, já que ela está tão preocupada com o menino, pensa, onde está meu filho? Queria tanto ver meu filho para ajudar meu filho, porque essa criança está precisando de mãe no mundo espiritual. E ela está lá. Mas não, ela está tão neurótica no fofo que ela só consegue enxergar isso. Gente, tem mulheres encarnadas assim. Os filhos estão se desfalecendo ao lado dela, mas ela só pensa no fofo. Né? Encarnada. É isso que eu estou falando, encarnada. Não, encarnada. Tem pessoas, tem mulheres e homens também que querem parar de viver por conta do fofo e da fofa.
E os filhos, a pessoa não consegue. Não consegue, não tem. Então isso não é amor, gente. O nome disso é obsessão. O nome disso é paixão. A paixão, ela é fisiológica. E nós, como valorizamos muitas coisas fisiológicas, a gente quer rotular isso de amor, não é? Fisiológico, será que não é patológico? Quando eu te digo ela é patológica, mas quando eu te falo fisiológico, porque ela traz sensações físicas. A matéria. Ela mexe com tudo, fisiologicamente. Você sente o taque cardíaco, o negócio pega um fogo. Aquilo... Mas a fisiologia não é o normal do organismo, a paixão não seria patológica? Ela é uma patologia. Ela é uma patologia. É a fisiologia que não está funcionando. Ela não é uma pode patologia. ser fisiológica. Ela não é uma patologia porque grandes coisas são feitas pela paixão. É direcionamento que se dá para ela. Exatamente. Por isso que o livro dos Espíritos tem a paixão boa e a paixão má. Mas eu estou falando de uma paixão aqui boa? Não. Estou falando de uma paixão que é má. Quando a gente fala que é patológica, a gente não está falando de uma patologia física, a gente está falando de uma patologia emocional. Mas eu acho que a senhora está querendo dizer que é fisiológica no sentido de não ser espiritual. Não. Porque o amor é mais... Ele é. A paixão é uma coisa da carne. É, isso que a é. senhora quer dizer. O amor, ele é sentimento. Ele é nobre. A paixão não. A paixão, ela é sensação. Daí eu chamar fisiológico. As sensações que a paixão me traz me enlouquece, me vicia. Continua ele aqui, ó. Não consegue querer senão um marido, obsessão, em vista do apego, e do apego o quê? Enlouquecedor aos vínculos do sexo. Então, a encrenca dela é essa. O apego dela. E ele diz que a paixão nada faz senão o quê? Desvirtuar mais ainda. A gente já está querendo dizer isso, que os vínculos do sexo, eles não são ruins. Só que a paixão enlouquece. Aí que a paixão já é uma coisa mais... Sim, totalmente o problema, fora. o sexo é divino. A paixão também é espiritual, adoecido. É adoecido. É. O que aconteceu? Olha só. Odila possui admiráveis qualidades morais. Ela tem qualidades morais, mas essas qualidades morais estão aonde? O quê? Eclipsada, fechadinha, trancada dentro dela. Jazem. E todos nós não temos? Temos. Desencarnou em largo vigor do seu idealismo feminino, entendeu? Estava tudo em cima, sem uma fé religiosa, capaz de reeducar-lhe os impulsos, porque um dia já foi educado, mas agora ele está deseducado, precisa se reeducar. Justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório, porque uma hora isso vai acabar, e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que ele será dispensado em breve. Vai ter tratamento. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. André Luiz ia perguntar algo de novo, mas atingíramos a praia e Clarencio determinou nos puséssemos a observar. Vamos ver aqui o conceito de paixão. Vamos lá, Lígia. Grande sofrimento, martírio. Sentimento, gosto ou amor intenso a ponto de ofuscar a razão. Furor incontrolável, exaltação, cólera. Ânimo favorável ou contrário a alguma coisa que supera os limites da razão. Aí na filosofia, inclinação emocional violenta, capaz de dominar completamente a conduta humana e afastá-la da desejável capacidade de autonomia e escolha racional. Tem um conceito que fala, quando a pessoa está com a paixão, né, com o sentimento de paixão, ela tem reações fisiológicas. A cabeça, a paixão altera mais funções do corpo, pois também é um fenômeno fisiológico. Quando se gera o interesse por alguém, o cérebro começa a fabricar e liberar hormônios em grande quantidade. Neuroquimicamente, o cérebro reage à ação
paixão ela é fisiológica, que acontece tudo e esses hormônios todos que caem no seu organismo faz com que a pessoa sinta o quê? É igual quando a gente começa a correr. Quando a gente começa a correr, a gente começa... O que cai na nossa corrente sanguínea? Aumenta dopamina, serotonina, né, noradrenalina, e te dá aquela sensação de alegria legal, aí você começa a querer correr. Isso vicia, porque é uma sensação. Os hormônios, quando caem, isso promove. Então, a paixão, ela também vicia. Apesar de serem sintomas psicológicos, eles também são fisiológicos. A pessoa diz, tem depressão, não tem nada. Não tem, é químico. É químico, é químico. A paixão é químico também. Aí o nosso amigo Augusto trouxe aqui, olha, o que é a paixão cientificamente? A paixão, como descrita pela ciência, é o estado fisiológico com sintomas psíquicos e físicos em que há uma intensa atividade cerebral e hormonal, muito semelhante à do vício por uma droga como a cocaína. Então, a nossa Odila aqui, ela é uma viciada. Entendeu? Então, por isso é que isso não é amor. Por isso é que eu digo que a paixão ela é algo que fisiológico. E é o que eu quis dizer. Viciado em sexo. Viciada em sexo e se apaixonou por isso. Você me perguntar, ela se apaixonou por quem? Pelo esposo ou pelo sexo? E quem é o instrumento para proporcionar isso para ela? Ele. Então, como ainda há pouco falou a nível da filosofia, que a Lígia estava lendo para a gente sobre a paixão, ela é algo irracional. Então, ela não para pensar onde está o Julinho uma hora dessa. Pô, se eu estou viva, o Júlio também está. Porque você sabe que foi dito aqui que ela não teve nenhum contato religioso, ela não tem uma base religiosa. E isso dificulta. Mas, poxa, mas se eu morri, eu estou viva, estou aqui enchendo a paciência da Zulmira, então aonde está o Julinho? Aonde está o Julinho? E a nossa irmã Mita trouxe, se você... Poxa, vale a pena a gente ler o Livro dos Espíritos, não teremos tempo agora, capítulo do Livro dos Espíritos intitulado Paixões, questão 917. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza. O princípio, por exemplo, o apóstolo Paulo, era apaixonado? Era. Tudo que ele faz é com paixão. A paixão não é má. A direção que você está dando, sim. Então, ele diz assim, não, a paixão está no excesso aliado à vontade. Então, em que momento ele teve excesso? Lá quando era o doutor Saulo de Tarso, que ele mandou matar até o Estevão. A paixão pelo poder. Visto que o princípio que ele dá origem foi posto no homem para o bem. A paixão é para o bem. Se você fazer algo com paixão, torna isso diferente. Um professor que tem paixão pelo que faz, um médico que tem paixão pelo que faz, né? Isso dá alegria a ele. Então, ele faz com alegria. O professor que tem paixão pela educação, pela pedagogia, ele faz isso com alegria. E isso faz bem a ele não sai moído do trabalho. É um estimulante. E pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Um cientista que tem paixão pelo que faz, ele é capaz de ficar 8, 10 horas dentro do laboratório sem comer nada. E ele não sente fome, porque ele quer descobrir. E assim, meus irmãos, nós finalizamos mais um capítulo 4. Agradecemos aos nossos companheiros que estão aqui, porque sozinho ninguém faz nada. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Nós nunca saímos do mundo espiritual programado para fazer o mal. A própria lei vai arrumando uma forma natural e as coisas vão acontecendo. Ninguém precisa sujar as mãos. Deus não é cruel dessa forma. Clarence é um espírito nobre. Ele está falando de uma situação sem falar da pessoa. Porque esse espírito nobre, eles não julgam a atitude de ninguém. Mas aqui ele deixou bem entender que a atitude mostra quem a criatura é. Quem de nós não somos responsáveis pelas ideias que arroja de si mesmo, que sai de si mesmo? Todos nós somos. Por quê? Porque somos responsáveis. Porque se sai de mim é porque isso está em mim. Logo eu me torno responsável por aquilo que está dentro de mim. Responsável é terei que responder. Terei que resolver. O que está dentro de mim é problema meu. Isso é eu que tenho que resolver, isso que está dentro de mim. Então, no fundo, o que eu penso, o que eu coagulo, o que eu plasmo, isso daí é a minha realidade. Porque aqui na vida social a gente bota o verniz, né? A gente põe o verniz da sociedade. A gente jura que a gente é gente, né? Mas o nosso mundo íntimo fala da nossa realidade. Ação e reação é uma lei. O mal que tu desejas a alguém, o primeiro a ser sorteado, vamos dizer assim, não é sorteado, mas a primeira pessoa a receber sou eu. Da mesma forma, se eu penso bem, se eu desejo bem, se eu oro para o bem da humanidade, para o bem de todos, eu sou beneficiada com esse bem. Então, nós temos que respirar o ar que nós poluímos ou não. Porque o mal não é uma companhia, o mal é um abandono de si mesmo. Então, o que nós vivemos ainda aqui na Terra são interesses e troca. Porque o amor, ele pensa no outro antes de pensar em se satisfazer. O amor, ele não aprisiona, o amor liberta. O amor não nos traz inquietação, ele traz calma, ele me pacifica. O amor, ele não exige, ele é. O amor, ele é sentimento, ele é nobre. A paixão não. A paixão, ela é sensação. Daí eu chamar fisiológico. As sensações que a paixão me traz me enlouquece, me vicia. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver o nosso irmão Wesley, que irá fazer nossa prece de gratidão. Querido Pai, mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudarmos essas belas obras que o Senhor mandou para nos instruir. São situações em que já vivemos tantas e tantas vezes. Ainda necessitamos, pela nossa condição, dos Teus emissários, dos Teus alertas. E aqui estamos na condição ainda de aprendizes, na condição das pessoas que dão mais importância para os sentimentos ilusórios. Por que ainda, meu Pai? Quanto tempo ainda nos deixaremos levar, perder pelos sentimentos infelizes, pelas paixões de maneira ruim empregada? Quanto tempo? Mas obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor não nos abandonar nunca. Obrigado pela oportunidade da reencarnação. Obrigado por esta oportunidade para fazermos diferente. Rogo, Pai, auxílio, porque sei que ainda somos fracos e muitas das vezes precisamos de Ti, do Teu conforto, da Tua segurança. Sem Ti, ainda não conseguimos. Obrigado, querido Deus, por tudo. Fica conosco, que assim seja.